Saúde e você. Oferecimento. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, muito bom dia. Tá começando mais um Saúde e Você. Tá preparado para aproveitar o fim de semana? Se estiver com a saúde em dia, melhor ainda, não é mesmo? Preparamos um programa com muitas informações que vão te ajudar a manter a boa qualidade de vida. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Para falar sobre este assunto, a gente vai tirar todas as nossas dúvidas com um pneumologista e saber por que é tão difícil parar de fumar e os prejuízos que o tabagismo pode trazer à nossa saúde. E mais, vamos conhecer os benefícios da maçã. Fica comigo que o Saúde Você tá no ar. Pessoal, tô chegando para te fazer companhia neste sábado em mais um programa Saúde e Você. Já peço licença para entrar aí no seu lar, na sua casa, no seu aconchego, para levar todas essas informações de qualidade, tá? Preparadas com muito carinho para te proporcionar bem-estar e qualidade de vida, porque esse é o nosso compromisso aqui na TV Arapuã, tá certo? Então fica comigo até o final, tenho certeza que você vai gostar. Bora começar? A gente já começa com um assunto importante, viu? Porque saiu um estudo científico apontando uma relação entre a pressão alta e problemas neurológicos, como a demência, por exemplo. Mais um motivo para ficar de olho na hipertensão, a doença silenciosa, a doença que não apresenta sintomas, para descobrir só medindo. Vamos ver. Essa é a rotina do Breno. Quase todo dia ele verifica a pressão arterial e há mais de 30 anos toma remédio para controlar a hipertensão. Mas não é só isso. Além de fazer os exames anuais, ele toma outras precauções. Não tem fritura em casa, eu não como fritura. Nós comemos só comida cozida. 2 vezes por semana eu faço aeróbica, né? E 3 vezes por semana eu faço a parte de musculação. E assim eu vou tocando a minha vida. Uma pesquisa recente acaba de revelar que a hipertensão está ligada diretamente ao surgimento de doenças neurológicas, como a demência, por exemplo. O estudo mostrou que controlar a pressão arterial reduz esse risco em 15%. Em 2024, uma pesquisa destacou que pessoas com hipertensão não tratada tinham uma chance 42% maior de desenvolver Alzheimer. Agora, um novo estudo comprovou que o aumento da pressão arterial dentro do cérebro pode provocar um fenômeno chamado microangiopatia, uma lesão vascular pelo efeito dessa sobrecarga que causa a chamada demência vascular. No cérebro você tem vasos maiores e você tem os vasos menores, que são os vasos pequenos que estão irrigando os tecidos, tá? Esses vasos estão irrigando células nervosas. Então, à medida que você tem esse comprometimento, essas células nervosas vão morrendo. E as células que morrem não se regeneram, diferente de outros tecidos. A hipertensão é uma doença silenciosa, agravada pela obesidade, o sedentarismo, o estresse, o tabagismo e quantidades excessivas de álcool ou sal. No estágio avançado, ela pode provocar enjoo, tonturas, cansaço excessivo, visão embaçada, dificuldade para respirar ou dor no peito. Além das doenças neurológicas, a pressão alta provoca infarto, arritmia, insuficiência cardíaca, AVC e insuficiência renal. Pois é, minha gente, tem que ficar de olho, tá? Com hipertensão a gente não pode brincar, doença silenciosa, mas que traz danos sérios à saúde. Então fica de olho, cuida da alimentação também e vai ao médico regularmente, tá? Para não sair ali do processo, do tratamento, que é tão importante para você ter qualidade de vida, né? Para você viver bem mesmo hipertenso, tá bom? E a gente continua falando de saúde, viu? Porque hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e mortes relacionadas ao tabagismo.
Para falar sobre este tema, a gente vai conversar a partir de agora com o médico pneumologista Alexandre Araruna, que está aqui com a gente mais uma vez, sempre muito solícito, sempre que a gente precisa, o doutor Alexandre está aqui com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia para o senhor. Bom dia, Joana. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. E, doutor, mesmo com tanta informação, tanta campanha contra o tabaco, né, o cigarro, na caixinha do cigarro lá atrás tem informações, né, que faz mal à saúde, tem algumas fotos que são até chocantes. Na sua opinião, por que ainda é tão difícil combater essa prática, o tabagismo? Joana, se a gente fizer uma comparação de 1990 para agora, 2020, nós tínhamos aqui no Brasil, a campanha mundial, a doença é mundial, mas a gente vai falar dados de Brasil. Nós tínhamos a cada 10 brasileiros, 3 fumantes, 30% da população era tabagista. Hoje, 30 anos depois, nós caímos para 1 em 10 pessoas, ou seja, 10%. Caímos bem. Sim. Nesse ponto de vista, a gente está bem na fita. Verdade. E essa luta foi uma luta da sociedade, das sociedades organizadas não governamentais, o Ministério da Saúde, nós, como população, médicos profissionais da saúde. Mas perceba, Joana, que apesar desta vitória, que o Brasil, inclusive, é referência no mundo, uma das poucas coisas que a gente é referência no mundo, a gente percebeu que um aliado a favor do mal, contra esses dados, apareceu, que é o vape. Exatamente. Que exatamente ele vai contrariar ao longo da nossa entrevista essa nossa busca, este nosso sucesso, apesar de toda essa força da indústria do tabaco, que veio perdendo, representado pelo cigarro antigo, que as pessoas estão mais conhecedoras, né, para o nosso momento de vencedores. E eu ia falar exatamente sobre o vape, porque, na minha opinião, hoje em dia não dá para falar de tabagismo sem falar do vape, né? É diferente o sistema ali, como é feito, mas traz danos à saúde. Os danos causados pelo vape são piores do que os causados pelo tabagismo? Sim, eu vou começar com essa frase. Fumar vape hoje é pior do que o cigarro. Esta é a frase que eu quero deixar gravado hoje na sua mente, de jovem, adolescente, adulto, quem quer que seja tabagista, que eventualmente queira parar o cigarro e está achando que o vape é melhor. Não, o vape é em tudo pior, inclusive, Joana, na dependência. Por quê? Porque a gente vai lembrar que esse cigarro pequeno que as pessoas estão acostumadas, nós já percebemos ao longo de décadas, eu falei agora de 30 anos, pelo menos, mas temos muito mais do que isso, Joana, e as pessoas perceberam que ali tem centenas, milhares de substâncias que são nocivas e que vão dar doenças diversas. Este mal do cigarro clássico, a gente já é conhecedor. Verdade. Entendendo que a indústria do tabaco precisa de dinheiro, precisa de mensalidade, precisa daquela pessoa comprando seu cigarro todo dia, pagando. Eles têm contas para pagar. E vamos pagar essa conta às custas da saúde das pessoas. Entender que as pessoas descobriram que esse cigarro pequenininho faz mal. Qual foi a habilidade do gênio do mal? Criou um que aparentemente aos olhos da imensidão dos nossos jovens e adolescentes é inocente, parece um iPad, uma canetinha vai no bolso, é garboso, é chique. Parece descolado, como há 50 anos atrás, Joana, quando chegou o velho cigarro, que as pessoas compraram como inocentes, que não fazia mal, que o cara de Hollywood fumava, então eu aqui na minha casa podia fumar também. É a mesma estratégia. A mesma estratégia. Só que mudou a forma da estratégia, de uma forma até inteligente, vamos reconhecer, em que um produto que nem o pai nem a mãe sentem o cheiro, o adolescente, o adulto jovem que o usa, lembra dos produtos que ele comeu na infância, o tutti-frutti, a hortelã, o mentolado, né, um aparente produto que não tem um cheiro e que é elegante. Então, só que inserido nele está o grande mal, que aí cria o vício. E a gente repete a mesma frase, o vape faz mais mal do que aquele cigarro, que a gente já o reconhece como maléfico. E daí a nossa entrevista. Ainda é pior. O vape consegue ser pior do que o cigarro tradicional que a gente está acostumado a ver. Largar o tabaco hoje em dia. O senhor disse que teve uma redução significativa, né? De 30%, o Brasil caiu para 10% das pessoas que ainda fazem uso do tabaco. É difícil largar? A pessoa que diz assim, hoje eu quero parar. Como ela deve fazer? Qual é o processo? Qual o caminho para largar o tabaco? A título dos serviços públicos e privados, nós temos suportes
de assistência que dão, inclusive, a título do serviço do SUS, medicações, adesivo, né, condições de reuniões e acompanhamento para que as pessoas cessem o tabaco. Uhum. É bom lembrar que quando a gente fala que o vape ele é pior do que o cigarro clássico, é porque o cigarro clássico, quando eu fumo, eu conto 1, conto 2, conto 3, conto uma carteira, eu sei a quantidade. Diferentemente do vape, Joana, quando a gente usa, quando a pessoa infelizmente o utiliza, ele na verdade, ele fica igual a chupeta, você fica absorvendo ele e você perde a noção de quanto você absorveu, de quantos produtos químicos inseridos ali dentro daquele vape, chamados juice ou aromatizantes ou o que for, eles vão ser inalados, vão danificando o pulmão e a nicotina vai favorecer a dependência. Daí pela sua pergunta, quando a gente fala cessar o tabaco do vape, é mais difícil. Frequentemente chega no meu consultório já jovens de 18, de 20, 25 anos, ora sozinhos, ora trazidos pelos pais, desejando cessar o vape. E me surpreende quando ele não sabe quantificar quanto ele utiliza, quanto de nicotina tem ali para amarrá-lo, porque ele depende quanto a gente vai dar de medicação. E frequentemente ele faz, doutor, esse remédio não presta para eu parar o vape. Porque ele não sabe quantificar o quanto de nicotina. Doutor Alexandre, muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco, hoje falando sobre um tema tão importante como esse, tá? Seja que a porta fica aberta aqui. Quando o senhor quiser voltar, sempre será muito bem-vindo. Obrigada. Fico feliz de fazer parte do combate a este mal à saúde das pessoas. É isso aí, minha gente. Cigarro só faz mal. Como o doutor Alexandre disse, a gente precisa de oxigênio, ar limpo, puro. Ficar colocando fumaça aí pra dentro só vai trazer danos à sua saúde, tá? É hora de parar de fumar. Quem sabe essa entrevista não tenha te ajudado. Espero que sim. A gente faz um rápido intervalo comercial, mas é bem rapidinho. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed.